Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do Ginecotalk, toda quarta-feira, às 20 horas. Segue a gente no Instagram, ativa o sininho e clica lá no link da bio para assistir na íntegra todos os episódios do nosso podcast. Me chamo Natália, sou ginecologista obstetra de formação, mas hoje foco na mastologia, certo? E minha companheira de podcast. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio. Sou Carla Janieri, ginecologista obstetra, e vocês estão convidados a participar do nosso canal e assistir ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Então, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para vocês poderem receber as notificações e acompanhar a gente toda quarta-feira. Siga também a nossa rede social, tá? Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, ao Felipe Lustosa, do Empório em Casa, que mandou essa comida maravilhosa para nós. Então, se você quiser conhecer o Empório em Casa, lá tem almoço, tem jantar, fica ali na Lagoa Seca, pertinho de você, entrega em casa também. Quero agradecer ao salão da Daiane Martins e a Renata Gonçalves, por nos produzir, por tratar do nosso visual, o meio de Natália, lá no Salão das Meninas, é tudo com muita qualidade, com muito carinho, com muito amor, e eu quero agradecer de coração. Também a Água Cambará, que nos ofereceu as águas, tá? Tem também o álcool gel, deixa eu ver, Natália. Álcool gel que lançaram a partir da pandemia. E é isso, acompanhem a gente nesse nosso segundo episódio, que tá incrível. E muito obrigada, né, aos nossos patrocinadores por estarem com a gente nesse projeto, né? Exato. Agradecendo de coração, viu? E hoje a gente está aqui com a doutora Gabriela Reis, certo? Que ela é natural de Juazeiro do Norte, fez faculdade de medicina aqui também em Juazeiro, fez a primeira residência dela em diagnóstico por imagem no Hospital Heliópolis de São Paulo. Depois ela fez uma segunda especialização em radiologia geral no Albert Einstein. E como ela não tem poucas especializações, ela fez uma última especialização em radiologia abdominal com foco em pelve feminina. E ela hoje é diretora e idealizadora do Espaço Mulher na Clínica Clemia Reis. Boa noite, Gabi. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Boa noite a todos. E muito obrigada pelo convite, primeiramente. E gostaria também de parabenizar pela iniciativa. Acho que é uma super ideia, né, esse espaço para a gente estar discutindo esses assuntos muito pertinentes, né, a todas as mulheres e que com certeza vai agregar muito para a gente, para todos que estão assistindo. Quem quiser conhecer a doutora Gabriela, né, siga ela na rede social, siga também o Espaço Mulher da Clemia Reis. Gabriela, diz tua rede social para o pessoal te seguir, te conhecer. Pronto, meu arroba é @Gabriela_Arraes, Arraes com I. E tem o Instagram do Espaço Mulher também, Espaço Mulher Clemia Reis. Fala um pouquinho pra gente, Gabi, dessa ideia que tu teve de quando chegou aqui depois da residência, né, de fazer o Espaço Mulher, que eu acho que isso foi pioneiro, né, aqui. Sim. E comenta um pouquinho por que também tu escolheu essa especialização. Então, é uma história até engraçada, assim, porque eu comecei minha residência em São Paulo no Hospital Heliópolis, né, que é um hospital do SUS, né, ele fica dentro da maior favela de São Paulo, né, que é Heliópolis. Então, lá a gente via de tudo, mas realmente, assim, não via endometriose, né, então isso era uma coisa que passava longe. Quando eu terminei, eu resolvi fazer um fellow, né, no Einstein, que aí já era outra população, outro foco. E foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com as pacientes com endometriose e tudo. Só que, como Natália falou, lá eu fiz um ano de radiologia geral, que a gente chama, então você consegue passar por todas as áreas e 1 mês e meio, mais ou menos, em cada. E aí eu me interessei muito por essa parte de saúde da mulher, principalmente de pelve feminina. Só que eu não consegui ter aquele contato que eu queria, né? Satisfatório. E aí eu fiquei. Já era meu 4º ano em São Paulo, saudade de casa, né? Querendo voltar. Eu fiquei, será que eu fico mais um ano balançada? E aí surgiu um amigo, falou,
tem uma doutora Susan, minha chefe lá no Cura, que ela faz essa parte, ela lauda muita pelve e tal. Aí eu fiquei naquela dúvida, assim, mas vou lá, vou fazer a prova, a entrevista e seja o que Deus quiser. Aí fiz e fiquei, quando você faz, sem muita expectativa, porque já estava querendo voltar para casa, né? Mas aí quando eu lembro que eu estava até viajando, era fevereiro, né? Um pouco antes de terminar, que a gente termina em março, né? Então eu ia viajar, estava chegando no aeroporto e aí me ligaram de lá dizendo que eu tinha passado, tinha sido aceita e tudo. Aí eu fiquei, agora eu vou fazer, vou ficar mais um ano aqui, né? E aí foi isso. Aí nesse ano que eu passei lá, o último ano, a gente realmente assim, era pelve feminina todo dia, uma atrás da outra. Então, eu tive bastante contato com endometriose. E assim, principalmente ressonância. Lá era muita ressonância, a gente laudava. Então, comecei a conhecer mais esse mundo, né? Essas mulheres, essas histórias. E realmente me apaixonei por isso. E aí, quando eu voltei, eu senti essa necessidade. Porque, assim, como a gente vai conversar mais um pouquinho mais para frente, né? São exames que requerem um preparo prévio. A mulher, ela já vai muito sensibilizada para fazer esse tipo de exame. Então, requer um espaço especial, né? E eu sentia muito essa falta. Tipo, ela ia fazer o exame de pelve no mesmo ambiente que estava um homem que ia fazer um exame de próstata. Então, eu achava assim, não, precisa de uma coisa com mais exclusividade, privacidade, que ela se sinta à vontade e acolhida, né? Porque eu acho que é muito isso. Importante. E aí foi que veio essa ideia do Espaço Mulher. E acho que foi uma ideia muito feliz, assim, eu vejo feedback muito positivo. Eu conheci o Espaço Mulher e eu achei assim muito acolhedor. Sim. E é exatamente como tu falou. Aqui, nós que fazemos muita ginecologia, temos essa experiência mais de perto, né? De ver as mulheres muitas vezes sem diagnóstico, ou sem o diagnóstico adequado, demorando muito para o diagnóstico, buscando em lugares que às vezes não são tão adequados ou com exames que não são tão adequados para esse diagnóstico e retardando ainda mais esse processo que ela percorre, né? E tem uma pessoa que é especialista em pelve, que consegue ver essa pelve de uma forma diferente, é uma situação muito mais agradável para a gente, nós ginecologistas, mandarmos essas pacientes e sabermos que ela vai conseguir ter um diagnóstico adequado. É como nós discutimos no outro episódio, não adianta a gente mandar para alguém que não sabe o que está procurando. Então, e eu acho que, assim, um ponto que aí é muito importante é essa relação, entendeu? Acho que isso a gente tem que enfatizar sempre, a relação do ginecologista com o radiologista, porque a gente não consegue andar sozinho, entendeu? Então, as informações que chegam através de vocês, daquela paciente, de cada caso, eles fazem total diferença no nosso laudo, Com entendeu? certeza. Então, eu acho que às vezes nem o paciente ou muitos ginecologistas não têm noção de como isso faz diferença para a gente. Então, por isso que é importante mandar a historinha e o paciente, quando chega na clínica, responder a anamnese, falar tudo que está sentindo, né? Quais são as queixas, data de menstruação, paridade, tudo. E tudo isso vai realmente fazer diferença no resultado final do exame. Isso é um grande diferencial da clínica, né? Ter essa anamnese que antecede o exame, para vocês já terem também aquele olhar direcionado, né? Isso. Diferente de muitos outros locais que a gente sabe que não tem Não essa acontece, né, esse percepção, acolhimento. né? E vamos... Posso falar? Ei, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Como para vocês lá na clínica receber essas pacientes com endometriose, né? Como é esse acolhimento, né? Dar essa notícia, falar para a paciente que realmente ela tem endometriose. O que é que tu tem percebido? Hoje a gente vê muito no consultório que elas chegam com exames simples, como, por exemplo, um ultrassom transvaginal, que faz parte da rotina ginecológica, e tem todas as queixas de endometriose e diz, não vi nada no meu exame, então eu não tenho endometriose. E a gente insiste, a paciente vai para a investigação. Então, como é esse momento com as pacientes na hora do exame, na hora do diagnóstico mesmo? Então, na verdade, assim, a gente não tem esse momento final, né? Porque
a gente tenta fazer o acolhimento todo pré-exame, né? Então, assim, nossa equipe, ela é formada predominantemente por mulher, né? Então, ela já tem esse acolhimento desde que ela chega na recepção. A técnica de enfermagem que vai cuidar, que vai fazer o acesso, que vai fazer o gel, que vai explicar todo o exame, né? E chegando ao ponto final do exame que vai ser visto, que vai ser laudado, né? Infelizmente, como a gente não tem esse contato pós-exame com o paciente, ela acaba indo para o acolhimento com o médico ginecologista, né? Mas, assim, eu entendo bem o que você falou, porque eu acho que é até bem importante a gente falar isso aqui, porque de certa forma, eu vejo que gera uma angústia em algumas pacientes, porque a gente sabe que nem sempre a paciente com diagnóstico de endometriose, ela vai ter uma manifestação nos exames de imagem, né? Essa é a verdade, que infelizmente existe essa dissociação e que às vezes, ao contrário, a gente vê muitos achados de imagem em pacientes assintomáticas, né? Então, às vezes isso assusta, causa um certo desconforto nas pacientes. Então, algumas me procuram depois, né? Ou para dizer assim, mas eu tenho diagnóstico clínico, né? Eu tenho os sintomas e você não viu nada no meu exame. Então, assim, infelizmente existem esses casos. E para a paciente é difícil aceitar, né? E aí, então, eu tento fazer esse acolhimento das pacientes que me procuram, mas isso tem que ser também conjuntamente com o médico ginecologista, né? Que tem que passar esse entendimento para a paciente, né? Que nem sempre vai ser tudo casadinho, que infelizmente tem essa dissociação, né? E o outro lado também, né? Às vezes a paciente, mas eu não sinto nada. E apareci com esse monte de foco, né? Então, existe, mas a gente tem que fazer esse acolhimento, tem que tentar explicar, né? Acolher aquela paciente, porque só sabe quem está passando, né? Então, acho que é importante vir de todos os lados esse acolhimento, por onde ela passar, né? E as informações baterem, né? Tipo, o ginecologista falar a mesma língua do radiologista, né? Que é bem importante. E, Gabi, a gente sabe que o mapeamento, né, de endometriose, ele pode ser feito pelo ultrassom transvaginal, com o mapeamento, mais a ressonância magnética pélvica, né? Isso. Um dos dois. Ou os dois, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco os principais exames são esses, das indicações de cada um, né? Certo. E assim, tu pode falar também, além da endometriose, né? Que a gente sabe que existem outras indicações. Então, esses dois exames são os exames indicados para avaliação da pelve feminina, entendeu? Que isso também é bem importante da gente falar, porque já recebi algumas pacientes que vêm com pedido de dor pélvica e aí foi solicitada uma tomografia. Então, assim, não é o exame ideal para a gente avaliar a pelve. A gente tem que entender primeiramente isso. Quando você quer, principalmente se você quer mapear a endometriose, tá certo? Então, a gente não consegue mapear a endometriose por tomografia ou por qualquer outro exame de imagem que seja. O mapeamento, ele realmente é feito por ressonância ou ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que aí já é um ponto importante da gente distinguir que esse ultrassom, ele é um ultrassom especial, ele não é ultrassom da sua rotina ginecológica, que você vai lá, faz todo ano, ele é um ultrassom que você vai fazer um preparo prévio, e o mais importante, é um ultrassom que ele é feito de forma compartimentada, então eu vou avaliar todos os compartimentos da pelve, vou fazer manobras específicas, vou avaliar locais específicos, entendeu? Então, assim, não é aquele ultrassom transvaginal de rotina. Isso é a primeira diferença que a gente tem que entender, né? Então, os dois métodos para mapeamento, ressonância magnética da pelve, que também é feito com preparo prévio, ou ultrassom transvaginal com o preparo intestinal. Existem outros exames de imagem que a gente consegue ter uma suspeição, que a gente consegue indicar um mapeamento ou um exame mais específico. Então, no caso, a tomografia. A gente sabe que muitas vezes essas pacientes vão para o pronto-socorro, para a emergência, né, com uma dor pélvica
que às vezes é uma dor mais aguda, ela sentiu, ela vai. Então, na tomografia, eu posso ver alguns sinais que chamem a atenção. Então, é importante falar isso também, para que a gente não retarde cada vez mais o diagnóstico dessa paciente, porque ela acaba indo para a emergência várias vezes, repetidas, faz a tomografia, não tem o diagnóstico, volta para casa. Então, assim, mas tem alguns sinais indiretos que dá para alertar, chamar atenção e mandar para um exame mais específico. Outro exame que é muito pedido também na rotina para infertilidade é a histerosalpingografia, né? Ela também não dá diagnóstico, muito menos faz mapeamento de endometriose, mas tem alguns sinais que vão chamar atenção, algumas alterações, muitas vezes o colega até coloca no laudo que pode estar relacionado à aderência, sugerindo um exame a mais, né? Então, mas no final das contas, os dois exames que vão mapear é a ressonância e o ultrassom transvaginal, né? Com Com preparo. Não é comum chegar no nosso consultório, né, as pacientes falando exatamente isso, né? A gente sabe que a endometriose, ela não tem muito relação da dor com o tamanho da lesão, Sim. né? Então, as pacientes chegam muito angustiadas, porque tem uma dor intensa, mas ela faz um ultrassom transvaginal todos os anos e não tem nenhuma alteração. Uhum. E aí você tem que conversar com ela, dizer que não é o melhor exame, mas, doutor, eu fiz, tá aqui, meu exame tá normal. Sim. Ela não entende. E principalmente quando você manda, às vezes, fazer o mapeamento, né, seja por ultrassom, seja pela ressonância da pelve, e que não tem lesão. Uhum. E aí você tem que explicar que existe a endometriose superficial e que essa lesão, ela não necessariamente ela vai ser vista, não quer dizer que ela não vai ter o diagnóstico de endometriose e ela não precisa ir tratar, porque no final o que importa é melhorar a qualidade de vida dessa paciente e tentar deixar ela ter uma vida mais tranquila, né, com a doença, porque a gente sabe que apesar de ser uma doença que maltrata muito a paciente, mas que você consegue trazer muita qualidade de vida para ela. Sim, com certeza. E no teu consultório, Gabi, como é que tá? Tu recebe muita paciente assintomática, que tu encontra lesão e sugere um mapeamento, que tu vê algo sugestivo, um ovário ali mais comprometido, ou alguma coisa que te chama a atenção e tu sugere que ela faça um mapeamento, ou tu acha que esse achado tu encontra muito mais quando a paciente ela vem direcionada? Não, a gente encontra, por exemplo, porque assim, no ultrassom de rotina, você consegue ver, por exemplo, quando a paciente tem um endometrioma. Então, muitas vezes, a gente surpreende com esse tipo de achado, né? A paciente veio fazer uma rotina, não... você começa a conversar, eu tenho cólica, mas... estava achando que era normal até então. Então, você viu um cisto que sugere um endometrioma, já chama a atenção, né? E uma coisa que também está sendo muito batida na tecla por quem faz mapeamento é que mesmo no exame de rotina, a gente tem muita oportunidade de ver a região retrocervical. O transdutor ele chega muito próximo, então mesmo que não seja um exame direcionado, com um preparo, você consegue avaliar a região retrocervical, que a gente sabe que é o local mais comum de endometriose. Então, às vezes, você está fazendo um ultrassom de rotina, você colocou o transdutor, você vê um nódulo, uma placa, então isso chama a atenção. E aí você vai falar e vai sugerir que ela faça o mapeamento completo, né? Então, tem alguns sinais, sim. Às vezes, a gente vê um ovário que ele fica fora da posição normal. Então, você chama a atenção, será que esse ovário está aderido, né? Você faz uma certa manobra, que não é nada demais, vê que ele não movimenta, né? Então, tem alguns, mesmo no exame de rotina, há alguns sinais que chamam a atenção para você sugerir. E na hora, você tem a oportunidade de conversar com a paciente, né? Saber se aquela manobra está incomodando, se ela sente dor, se tem dor na relação. Então, assim, o ultrassom é muito bom porque você consegue ter o contato com a paciente, né? E aí, se a história for compatível, você pode sugerir, volte na sua médica, converse com ela, explique seus sintomas e peça um exame mais específico, né? E, assim, Gabi, só para explicar melhor, né? Qual é a grande... A gente sabe que são exames completamente diferentes. Então, qual seria a diferença, né, entre o ultrassom e a ressonância? Tanto de como é feito cada exame, quanto de
especificidade, sensibilidade, qual o melhor para diagnóstico? Eu diria que essa é a grande questão, né? Assim, se você for pegar os artigos, esse é o ponto que todo mundo quer desvendar. Mas assim, vamos começar do começo. O preparo, ele é muito parecido, certo? Então, a paciente no dia anterior ao exame, ela vai fazer uma dieta pobre em resíduos, né? Que a gente sempre fala, pelo menos 4 a 6 horas de jejum. E no dia anterior, ela vai fazer uso dos laxativos, certo? No geral, 2 comprimidos para ir limpando aquela parte final ali do intestino, que é onde a gente tem maior enfoque, né? No mapeamento. No dia do exame, esses protocolos mudam um pouco de acordo com cada clínica, mas pelo menos 1 hora antes do exame, ela vai fazer um flit enema, certo? Que vai limpar aquela porção final, a ampola retal. Então, o preparo é igual para os dois, né? Na ressonância, fez o preparo, chegou lá no dia do exame, a gente vai pegar um acesso para fazer o Buscopan, antiespasmódico, né? Que para a ressonância é totalmente importante, é assim, imprescindível. Por quê? A gente trabalha numa área que a gente tem movimentos peristálticos, né? Então, o intestino, ele está se movimentando. Além disso, tem a contração uterina. Então, a gente tenta fazer esse antiespasmódico no intuito de diminuir o máximo possível, porque esses movimentos, eles geram artefatos no exame, e tudo isso vai prejudicar depois a leitura do exame. Além do acesso, ela vai fazer o gel vaginal. Lá na clínica, eu utilizo tanto o gel vaginal quanto o gel retal, porque eu aprendi a laudar assim e eu acho que o exame fica melhor Mais assim. completo, né? Isso. Existem alguns serviços que não fazem o gel retal. Por opção, vai de cada pessoa, de como aprendeu a laudar, de como acha melhor avaliar. Lá na clínica eu faço. Tem gente que faz também o soro retal, ao invés do gel, usa o soro. Então, vai depender de cada lugar o protocolo, mas é basicamente isso. O paciente entrou na sala, o exame ele dura em torno de 20 a 30 minutos no máximo. O contraste, que também é uma grande questão, né? O contraste é assim, a gente tem que entender que ele não é necessário para mapear a endometriose. Então, ele não precisa do contraste para ver os focos de endometriose. Mas, no geral, a gente faz. Por quê? Quando a gente avalia a pelve, no geral, a gente não está avaliando só os focos de endometriose. Então, a gente se depara com um mioma, com um cisto ovariano. A gente quer ver se ali tem um septo, se tem um componente sólido naquele cisto. Então, para o exame ficar mais completo, o contraste, no geral, ele é feito, mas assim, só para o mapeamento ele não é necessário, tá certo? Então, a paciente deitou, ela vai entrar naquela máquina que para alguns é assustador, né? Para fazer a pelve, você entra com as pernas, né? Então, você fica com a cabeça para fora, é um pouco mais tranquilo, né? E vai ficar paradinha, não vai precisar fazer mais nada, e o exame vai durar entre uns 20 e 30 minutos, tá certo? Ultrassom, paciente chegou, já com preparo feito, entrou na sala, o que é que vai fazer uso? Do gel vaginal. Do mesmo jeito, é uma seringuinha, né, que a gente vai injetando. Aí também vai depender do protocolo de cada clínica. Tem uns que fazem no começo, logo do exame, outros fazem mais para o final. No ultrassom, a gente precisa fazer manobras. Então, eu acredito que acaba sendo um pouco mais incômodo para as pacientes. É um exame que também vai durar em torno de 30 a 40 minutos, dependendo de quem esteja fazendo. E a gente está sempre fazendo manobras. A gente segue todo o intestino, então a gente vai tentando desenrolar com o transdutor até chegar ao final. Faz manobra para ver retrocervical, as regiões paracervicais. Então a gente vai procurar tudo. Então a gente vai estar mexendo com a paciente, querendo ou não, esse tempinho, né? Então, é basicamente isso, né? No ultrassom, ainda, para o protocolo ser realmente completo, a gente avalia a fossa ilíaca direita e também na região abdominal, essa parte diafragmática, atrás de focos também no diafragma, né? Na ressonância, infelizmente, a gente precisa da solicitação do colega, né? Se for uma ressonância de abdômen total, para a gente avaliar focos extrapélvicos também, né? Certo. Tu tem alguma orientação, Gabriela,
eu posso pedir só a ressonância da pelve ou não? Seria necessário sempre complementar? O que é que tu acha? Em relação ao ultrassom, sim, e eu ia até falar em relação a isso, porque assim, existe essa grande, às vezes até uma briga, né? Qual o método melhor, Na minha opinião, eles são totalmente complementares. E existem já alguns serviços que já propuseram que pedisse realmente os dois juntos, porque a gente sabe que existem trabalhos que há alguns sítios, quando você faz os dois juntos, eles chegam a ter uma acurácia de 100%. Então, assim, o ideal era se a gente pudesse fazer de todas as pacientes os dois métodos juntos, né? Aí existem alguns pontos a favor e contra, né, um e outro. Então, assim, o ultrassom, como a gente sabe, é um exame de mais baixo custo, né, mais disponível do que a ressonância, né, e, no entanto, ele tem uma curva de aprendizado maior do que a ressonância. Nós precisamos de um treinamento bem maior, então a gente precisa que seja uma pessoa mais experiente, né, para conseguir mapear satisfatoriamente. A ressonância ela já tem uma curva de aprendizado menor, já é mais fácil você conseguir mapear. Algumas lesões, por exemplo, como endometriomas, muito pequenos, menores que 1 centímetro, a gente vê muito facilmente na ressonância. No ultrassom, a gente já tem uma certa limitação para esses endometriomas muito pequenos. Na ressonância, a gente consegue também fazer uma distinção entre as lesões ovarianas muito facilmente. Então, um teratoma, para distinguir de um endometrioma, na ressonância é muito fácil, porque eu vou conseguir ver esse componente gorduroso ou componente hemático facilmente, né? Então, tem algumas vantagens. Em relação ao intestino, né? A gente sabe que no ultrassom a gente consegue ver as camadas do intestino muito bonitas, a gente consegue ver lesões muito pequenas. Então, para lesões intestinais muito pequenas, às vezes o ultrassom também vai ser superior à ressonância. Até faço assim, às vezes chega paciente que eu vejo tem uma lesãozinha ali encostando no intestino, mas na ressonância você fica, será que pegou? Será que está realmente infiltrando a parede? Aí eu chamo a paciente, boto no ultrassom, a gente faz a manobra, então a gente consegue distinguir. Por isso que eu acho que eles acabam muitas vezes sendo complementares. A ressonância tem outra vantagem, porque a gente consegue ter uma visão mais global da pelve. Então, por exemplo, a parede pélvica ou as estruturas nervosas, a gente não consegue avaliar bem pelo ultrassom. A ressonância a gente já consegue ter essa visão global, né? Assim como extrapélvica, né? Se você pede uma ressonância do abdômen total, você já consegue mapear com muita facilidade. Foquinhos pequenos diafragmáticos na ressonância, eles brilham para a gente. Então, assim, tem essas vantagens e desvantagens são muito em casos que são endometrioses incipientes. Aquela endometriose que você ficou na dúvida, né? Casos mais avançados, eu acho que os métodos são muito semelhantes, porque você vai conseguir mapear bem nos dois, entendeu? São minúcias, e se você conseguisse juntar os dois, seria o ideal mesmo. Tem algum período mais adequado para a paciente fazer esse exame ou não? Ela pode fazer em qualquer momento? Ela pode fazer em qualquer momento, mas algumas pessoas advogam não fazer no período menstrual. Nem tanto pelos focos de endometriose, mas, por exemplo, para você avaliar a adenomiose. A zona juncional, às vezes, ela pode estar mais espessada nesse período, mais irregular, e acaba dando um diagnóstico de adenomiose que realmente a paciente não tem. Então, se você não tem um radiologista tão experiente que vai conseguir distinguir essa diferença fisiológica de uma da adenomiose, melhor que não faça no período menstrual. E até pelo próprio conforto da paciente também, né? Mas seria mais isso mesmo, assim, de período. E, Gabi, nas pacientes virgens, né, que nunca tiveram relação sexual. Aí a gente vai sempre optar pela ressonância, porque ultrassom pélvico, né, que a gente faz por cima, a gente não consegue mapear. O gel vai ser colocado. Aí a gente pode fazer o gel retal, mas a gente sempre pergunta, e é sempre com a autorização dos pais, da paciente. Se eles não querem, a gente não faz nenhum gel, mas a gente pode fazer o gel retal nessas pacientes, sim.
E quais, assim, os principais achados ultrassonográficos e de ressonância que você vê, assim, mais comumente nos exames? Certo. Então, como eu tinha falado, a gente sempre vai mapear por compartimento, né? Então, a gente vai procurar nos locais em que os focos de endometriose são mais comuns, né? Então, principalmente região reto-cervical, ligamentos uterossacros, aquela região que fica por trás do útero, ali fazendo contato já com a alça do intestino, né? Que é um local muito comum. E as lesões, elas podem se apresentar como espessamentos, que a gente chama. Então, essas áreas vão estar espessadas, ou podem ser lesões nodulares, que aí a gente vai ver nódulos mesmo, os nódulos irregulares, espiculados, ou em placa, aquela lesão em manto que já pega uma extensão maior, né? Então, essas são as lesões nodulares, né? Os teciduais. Além disso, a gente tem as aderências, né? Então, isso que também são achados bem importantes, que já denotam uma doença mais avançada, né? Então, a gente vê muitas vezes estruturas aderidas entre o ovário, o útero, o intestino. Além disso, tem os achados da endometriose ovariana, que também é um dos sítios mais comuns, né? Então, aí vão ser os cistos ovarianos, que são chamados endometriomas, né? E, além disso, outros sítios que são menos comuns. Então, por exemplo, umbilical, endometriose umbilical, que aí são queixas bem específicas, e nesse caso é muito importante que a paciente chegue para a gente com a queixa, ou que a médica reporte essas queixas, né? Porque aí já são locais menos comuns, mas que a gente tem que procurar. Então, por exemplo, a endometriose umbilical, a endometriose de cicatriz cesárea, né? É bem então, comum, né? exatamente. E que são queixas bem comuns, né? Aquela queixa daquele nódulo naquele local que dói em determinado período, né? Cíclica a dor, que às vezes sangra, que às vezes fica vermelha. Então, aí a gente já vai procurar por nódulos naquela região, né? Que são os sítios menos comuns. Mas, no geral, a endometriose, ela se manifesta assim, como espessamentos, placas ou nódulos. Sabe? E o acompanhamento dessa paciente, né, do exame, seja da ressonância, ou seja da ultrassom de mapeamento da pelve. Como é que acontece? É obrigatório um acompanhamento anual? Tem algum período? Como é a orientação de vocês, da radiologia? Na verdade, assim, não existe um período exato para o acompanhamento. No geral, o que eu vejo é que costuma se pedir anualmente para as pacientes que estão em tratamento clínico, né, de mudança de estilo de vida. Então, para a gente ir acompanhando aqueles focos, ver a relação da progressão. Então, muitas vezes a paciente chega com um foco que está sangrando, a gente consegue ver uma lesão mais glandular, que tem um foquinho hemático. Com o tempo, aquela lesão ela se torna mais fibrótica, então vai diminuindo, né? Então, o acompanhamento é mais para isso, é ver a estabilidade dos achados, né? Ver como é que eles estão evoluindo. E depende muito, o que eu vejo, da clínica da paciente. Então, as pacientes que voltam muito para fazer esse acompanhamento, a paciente refere persistência da dor, apesar do tratamento clínico, né? Então, eu acho que esse acompanhamento é muito baseado na clínica da paciente, na sintomatologia da paciente. Gabi, e quem que não pode fazer de jeito nenhum, né? Tipo, as contraindicações de cada exame. Esses exames, tanto a ressonância quanto o ultrassom, eles são exames bem tranquilos, certo? Que isso é importante a gente falar, que não são exames que utilizem radiação. Não é uma tomografia, não é um raio-x, não é que nem a mamografia que utiliza, né, o raio-x, né, a radiação. Então, a ressonância, ela é um campo magnético, né? Então, é isso que vai gerar a imagem. As contraindicações seriam relacionadas a isso, né? Às vezes a gente vê até uns memes, né? Uma pessoa que foi atraída e pregou, né, lá na máquina de ressonância. Então, seria mais isso, em relação a pacientes que usam marca-passo, né, ou que tenham algum objeto metálico no corpo, né. No geral, essas pacientes, como são pacientes mais jovens, né, elas não têm esses objetos que antes eram usados, né, que são contraindicados para realizar, até a prótese,
Hoje em dia, o material que é utilizado é bem tranquilo, assim, a gente consegue fazer o exame. Eu tenho muita paciente que às vezes tem DIU e tem medo de Tem fazer medo, ressonância. exato, mas não tem problema nenhum, assim, mais em relação a isso. Então, assim, é um exame super tranquilo. Em relação ao contraste, né, também é um contraste bem mais tranquilo do que o contraste que é utilizado na tomografia. Então, a contraindicação seria assim, paciente gestante, né, a gente tem que ter Sim. uma certa cautela, sempre pesar, né, risco-benefício. Paciente que está amamentando, a gente sempre orienta parar a amamentação, pelo menos uns 48 horas, fazer o contraste. E paciente que realmente tenha doença renal já estabelecida, né? Tem algum perfil de paciente, tipo, se a paciente for, vamos dizer, estiver mais na menopausa, que vocês peçam ureia, creatinina antes do exame? A gente só pede quando a paciente tem mais de 60 anos. Certo. Para qualquer exame que precise do contraste, Independente paciente. de ser A não endometriose. ser. Exatamente. A não ser que seja paciente que tenha rim único, né? Sim, tem Então, essas especificidades, né? aquelas situações mais específicas, já tem alguma alteração da função renal, então a gente fica mais de olho. Mas se não, Certo. paciente acima de 60. Em relação ao diagnóstico, né, a idade. Agora que a gente tem pedido muito mais, investigado muito mais sobre endometriose, cada vez chega com muito mais frequência no consultório paciente com essas queixas clínicas. Eu acredito que também, por ser tão explorado agora na mídia, né, sobre esse assunto. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Melhor. Principalmente para que a paciente consiga ter um tratamento adequado, que ela consiga ter qualidade de vida, que ela consiga não ter infertilidade. O que é que tu tem visto, Gabi? Quanto mais cedo tem dado o diagnóstico, mais ou menos com quantos anos, ou não tem relação? O paciente de todas as idades tem diagnosticado mais, o paciente mais jovem, a gente não consegue dar esse diagnóstico com tanta frequência. O que é que tu tem visto no teu dia a dia? Não, no geral é assim, o público que a gente vê mais realmente são pacientes entre 25, 40 anos, né? É a população que mais tem. Mas tem chegado, sim, bastante paciente jovem, entre 14, 15, 13, até 13 anos já com essa queixa. E aí vem muito para fazer a ressonância, né? Porque já vem com essa suspeita clínica, né? Nessas pacientes, em geral, a gente vê achados mais incipientes. Então, eu costumo ter bastante cautela de descrever esses exames, porque, querendo ou não, a paciente acaba ficando estigmatizada, né? Então, eu tenho bastante cautela de descrever. Apesar de que a gente vê que, ultimamente, tem sido até discutido a questão da endometriose superficial, né? Vista pelos exames de imagem. Então, assim, ainda não é uma coisa definida, com critérios bem estabelecidos, mas eles começaram a falar de alguns sinais indiretos. E esses mínimos espessamentos que às vezes a gente vê, uma assimetria, uma irregularidade, elas podem estar relacionadas à endometriose superficial. E hoje sabe-se que acreditava-se antes que essa endometriose superficial ela não era tão sintomática e hoje a gente sabe que não, que ela é bem sintomática. Então a gente sempre pesa, né, ali entre descrever um achado mínimo, um achado incipiente, que eu tento sempre colocar para correlacionar clinicamente, para fazer uma avaliação global daquela paciente, ver se aquele achado realmente vai ter relevância no quadro clínico daquela paciente, né? Mas não deixar passar, né? Porque às vezes a gente acha, é tão mínimo, é uma coisa tão incipiente, vou deixar, né? Mas nessas pacientes eu tenho tido bastante cautela, porque a gente sabe que fica, né? Estigmatizada desde cedo, aí eu tenho endometriose, aí começam a vir as limitações, né? Da própria cabeça da família, de quem não está muito familiarizado com o assunto, né? Mas é isso, assim, no geral, as pacientes que eu tenho pego nessa faixa etária da adolescente, os achados em geral são incipientes, os casos não são já tão avançados. Mas ainda bem que a gente tá vendo que elas que está surgindo alerta, né? aquela luz, né? Aquele alerta cedo para buscar. que não venham casos mais avançados na frente, né? Eu tenho uma paciente que a mãe teve endometriose severa, precisou de cirurgia, tratou, agora entrou em menopausa, mas aí quando a filha começou a ter esses sintomas, ela já se apavorou, porque ela Sim. sofreu muito, até o diagnóstico.
né, que também foi bem tardio. Sim. E ela fez a ressonância, a paciente que ainda era virgem, né, muito jovem, só com 16 anos, fez a ressonância e realmente não viu nenhum foco. Mas pelas queixas da paciente, né, pelos sintomas realmente muito agressivos que a paciente já apresentava, apesar de não encontrar nenhum foco, a gente decidiu tratar. Né? A paciente optou pelo tratamento, por mais conforto, mais qualidade de vida, porque tinha muitas faltas no colégio, né? Muitas mesmo, de chegar a precisar ir na urgência. Tá? E aí a gente sabe que existe toda essa relação, né? Primeiro porque está começando os ciclos menstruais há pouco tempo, aquela paciente pode ainda não ter uma lesão grande ou uma lesão que consiga ser vista nos exames. Né? E a gente sabe também que não existe essa relação do tamanho da lesão com o tamanho da dor da paciente. Então, eu concordo com os pais que sempre é melhor tratar e devolver essa adolescente, né, para a vida dela normal, para ela estar no meio, do que simplesmente abster, né? Tirar ela daquele meio porque não encontrou lesão, mas que também não tem uma explicação para esse momento que ela vive, né? E nada vai ser maior do que a clínica da paciente, né? Eu sempre falo isso. Você tem que escutar aquela paciente. Não tem jeito. Não veio nada no exame, mas a paciente tá ali escrita para você, dizendo né? Tudo que dizendo tudo, lendo o livro. Então, não tem o que fazer, realmente. E, Gabi, radiologicamente falando, qual assim, a grande diferença da endometriose para a adenomiose? Pronto, ótimo. A adenomiose, ela é aquela alteração que a gente vai ver no útero, certo? Então, um útero aumentar de volume, um útero globoso, que aquelas células endometriais, né, que Marília já falou bem semana passada, então vou falar mais dos achados radiológicos, né? Mas que a gente vai ver a zona juncional, né, que é aquela zona que fica entre a parede do útero, que é o miométrio, o mesmo músculo, e a cavidade, uma zona juncional espessada. Então, às vezes a gente encontra cistos nessas zonas, que é um achado bem indicativo de adenomiose, né? Então, os achados, eles estão confinados ao útero, né, na adenomiose. A endometriose, a gente tem que entender que é extraútero, né? Então, a gente vai procurar focos na cavidade pélvica, no ovário, nas trompas, nos espaços, né? Nos recessos retrouterinos, vesicuterinos, na bexiga, no ureter, em várias outras estruturas, tanto pélvica quanto extrapélvicas, né? Então, é uma doença extrauterina. É claro que também ela pode infiltrar a parede uterina, né? Então, não a endometriose, ela pode ocorrer ali no espaço, no retrocervical e se estender para a parede uterina. Mas é uma doença que vem de fora para dentro do útero. A adenomiose, ela vem de dentro para fora. Então, essa é a diferença, né? Nos exames de imagem. É isso aí. E aí, cara? É muita coisa, né? Muita coisa, né? São 2 exames, mas muita coisa para falar, né? Muita coisa. A endometriose ainda chama muito atenção para muita coisa nova, né? Que está aparecendo e a gente vai estudando, vai diagnosticando. E principalmente com a mudança do estilo de vida, que, graças a Deus, muitas pacientes estão realmente aderindo, né? Estão se comprometendo com o seu tratamento. E estão tendo resultado, né? Bons resultados. Eu sou super adepta, assim, eu acho que a atividade física e boa alimentação faz diferença em todos os aspectos. Exato, então. em tudo, né? Em tudo. E nessa avaliação posterior, né? Algumas vezes, dependendo da paciente, mesmo com a mudança do hábito de vida, ela persiste com aquela dor intensa. E aí, existe algum critério para tu ver lá na ressonância ou na ultrassom da pelve de mudança, né? Quando é que eu vou indicar? Eu acho que talvez mudou, né? Agora precisa de uma cirurgia ou não? Tem algum achado que chama mais atenção quando faz a comparação? Para eu dizer, olha, eu acho que agora essa paciente realmente ela precisa ir para a cirurgia. Claro, apesar da dor. A gente sabe que o foco, né, o achado da dor mais intensa, que não melhora com a medicação, que não melhora com o tratamento clínico, também é um critério Sempre vai ser o para a principal cirurgia. critério, né? Mas existe algum critério radiológico que chame mais atenção para a indicação do procedimento? Eu acho que assim, a progressão da doença a gente vai sempre ver pelo tamanho dos focos, né? Então, assim, é muito importante
que quando você está fazendo mapeamento, você faça a medida de todos os focos. Então, você encontrou um nódulo, você mede. Você encontrou uma placa, você mede. É uma lesão do intestino, você mede, de preferência, nas 3 medidas, certo? Nos 3 eixos. Por quê? Porque é justamente isso. É no acompanhamento que a gente vai ver que aquela lesão evoluiu ou não. Ou seja, ela aumentou de tamanho. Além disso, essas lesões teciduais, quando elas aumentam muito de tamanho, elas tendem a causar mais processo aderencial, né? Então, essa aderência que progredindo vai para a chamada pelve congelada, né? Que aí já é um estágio mais avançado da doença, quando adere o útero com o intestino, com o ovário. Então, esses são sinais de progressão da doença, né? Então, às vezes, chega a envolver tuba uterina, a paciente chega com hidrossalpinge, um hematosalpinge, né? A hematosalpinge também já é um indicativo de acometimento por endometriose, né? Então, eu acho que são esses os achados que vão falar a favor de uma progressão de doença. Por isso que é sempre importante que você tenha um exame base com medidas bem feitas, né? Bem identificado e detalhado, para que você consiga fazer essa avaliação posterior, né? E assim, também é importante que a paciente sempre leve os exames anteriores, né? Porque às vezes vem fazer um acompanhamento. Então, quando ela faz lá na clínica, para a gente é o melhor dos mundos, né? Porque ela tem as imagens lá e a gente consegue colocar uma do lado da outra e fazer essa comparação. Mas às vezes a paciente não fez. Então, é importante que ela leve todos os exames para a gente ver como é que tá lá, né? Como é que era aquela lesão e como é que tá atualmente. Posso começar a fazer algumas perguntas do chat aqui? Posso? Pronto. A primeira é a seguinte. Se existe a possibilidade de não fazer o preparo intestinal nesses exames. Assim, eu acho que isso é uma questão bem importante, que já seja conversado desde o ginecologista para a paciente entender a importância do preparo intestinal. Então, assim, a gente faz, não é para maltratar a paciente, é porque realmente vai fazer diferença no mapeamento, entendeu? Se a paciente chega com o intestino sujo, cheio de resíduo, a gente não consegue mapear bem, entendeu? Às vezes uma lesão, ela fica na mesma intensidade sinal daquele resíduo. E aí você fica. Além disso, um intestino sujo, cheio, ele vai aumentar essa peristalse, né? Vai aumentar os artefatos. Então, o exame, ele acaba sendo prejudicado. A gente acaba ficando com uma limitação dessa avaliação, né? Então, assim, já é um exame que você se preparou tanto, você vai passar por aquilo, então é melhor que seja feito da melhor forma possível, para que não tenha erro, a gente não tenha limitação, a gente consiga avaliar 100% todas as estruturas. Quando acontece alguma coisa dessas limitações, Gabi, para-se o exame, pede para a paciente retornar em outro dia, né? Às vezes, porque assim, meu técnico, ele já é bem treinado, né? Sim. Então, às vezes ele chega, ele faz só a primeira imagem, que a gente chama do scout, né? Aí ele chega, doutora, olha essa paciente, tá com o intestino muito sujo. Então, realmente, se eu vejo que tá muito sujo, que vai limitar o exame, aí a gente conversa com a paciente, explica a situação, pede para ela fazer um novo preparo, porque a gente sabe que nem toda paciente é igual. Algumas pacientes tomam o laxante, ligam pra gente, olha, não fez efeito nenhum. Então, ou tem que tomar mais, ou fazer um preparo mais prolongado para conseguir realmente limpar o intestino. Porque a gente tenta fazer de tudo para o exame sair o melhor possível no final, para que a gente não precisa estar lá no laudo e escrever exame limitado por um preparo, não foi possível avaliar bem tal região, por determinado. Não é bom você sair com um exame 100%. Sem limitação, né? Sem limitação. É um exame mais adequado. Exato. Então, fazer o preparo é importante. É importantíssimo. Não é à toa que ele é... E um apelo às colegas ginecologistas que já conversem com a paciente, já chegar lá. Já vá preparando. Já vá preparando. O que vai acontecer, né? Exatamente. E outra pergunta que surgiu aqui foi a pacientes que têm a fobia de entrar na máquina. Tipo, o que é que poderia ser feito para ela conseguir fazer esse exame? Pode ser feito sedação? Isso, exatamente. A gente tem essa possibilidade. Então, pacientes que realmente não conseguem, tem a possibilidade de fazer com sedação. Dá aí certo, sim. O anestesista vai no dia. Exatamente.
Lá na clínica a gente tem um anestesista que vai toda semana. Então tem um dia específico que é só feita com sedação. Então já é marcado todos os exames com sedação. Criança, idosos, pacientes com fobia, já são marcados todos naquele dia. Depois que termina o exame, Gabi, aí ele fica, tipo, no espaço, Isso, tipo, pra ficar mais acordado, mais, né? E tem depois uma é que é salinha. liberado. Isso, exatamente. Entendi. Então é isso. Um assunto muito produtivo, né? Bem- Endometriose E bem é detalhado também. que extenso. ela- É muito extenso. A gente É tinha semanas pra ficar discutindo. Falando sobre isso. Por isso que nós dividimos com tantos colegas, né? Para sim. falar sobre esse assunto, porque seria intenso. A gente não ia terminar nunca nosso Com podcast certeza. para abordar sobre tudo isso. Mas é um assunto Gabi, bem rico, né? muito rico. Realmente, eu gosto muito desse mundo da endometriose, da saúde da mulher. E acho que tem muita coisa para explorar, né? Muita informação a ser Muita. dita. Tu tem mais alguma coisa que tu queira falar para as pacientes relacionada à endometriose, as pacientes que tu acompanha lá no Espaço Mulher? Quero dizer que a gente está à disposição, a gente sempre lá para acolher. No dia a dia, a gente acaba, muitas vezes, pacientes, principalmente da ressonância, a gente acaba não tendo muito contato, mas que estamos sempre à disposição. E também aos colegas ginecologistas sempre, né? Estamos à disposição para discutir, para cada caso, né? Eu acho que essa ponte, né? Esse link só agrega a todas as partes. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ir sempre junto, trilhando. Eu acho que quando junta a clínica com a imagem, a gente consegue sempre dar o melhor resultado para as pacientes. E E é isso. é isso. E a gente só tem a agradecer a Gabi, ao tempo dela, né, em ter vindo aqui compartilhar com a gente tanto ensinamento legal. Quem não teve as perguntas respondidas, gente, pode ir no meu Instagram, no da Carla, no da Gabi. Podem fazer perguntas também. A gente vai tentar responder o máximo que a gente puder, certo? Gabi, eu quero te agradecer, né, de trazer uma pessoa que fala tão tranquila para nossas pacientes, né? Essa realmente é a nossa intenção, de trazer uma informação de qualidade e que consiga chegar às pacientes de uma forma muito fácil, para que elas também entendam e muitas vezes elas já têm esses sintomas, nunca foi diagnosticado e elas acabam se vendo, né, e se conhecendo um pouquinho mais e buscando o atendimento através das nossas informações, né? E que bom que você é especialista em pelve, que você vai conseguir ajudar muito mais as mulheres aqui da nossa região, né? E com esse espaço maravilhoso que traz muito mais conforto, né? Muito mais conforto, muito mais qualidade nos exames e que a gente consegue diagnosticar com muito mais rapidez e tratar, que essa é a finalidade, né? Trazer muito mais qualidade de vida para as pacientes, para que elas voltem para a rotina delas, né? E consigam seguir suas vidas, apesar da endometriose, né? Isso. Eu que agradeço, Maria, a oportunidade de poder estar aqui falando, acho que desmistificando um pouco, né, essa questão dos exames, que às vezes assusta tanto, né, quando a paciente recebe aquela solicitaçãozinha, mas é isso. Espero que tenha dado para agregar alguma coisa. Às vezes a linguagem radiológica não é tão acessível, mas espero que tenha dado graças certo. a Deus. E você que veio assim, com essa ideia nova do Espaço Mulher, né? Uma pessoa que é jovem, nova, que os equipamentos da Clemi, a gente sabe que são equipamentos de ponta. Então, Ave Maria, é só mesmo como você falou, a gente continuar caminhando junto e todo mundo só tem a ganhar. Com certeza. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, ao Empório Felipe Lustosa, né, que está sempre com a gente aqui no nosso podcast, a Daiane Martins e a Renata Gonçalves. Quero agradecer também a Água Cambará. Todas as quartas-feiras nós vamos estar ao vivo às 20 horas, tá? No nosso canal do YouTube. Então, todo mundo se inscreva lá no nosso canal. Sigam nossas redes sociais, @ginecotalk, @doutora Carla Janieri, @doutora Natália e @doutora Gabriela Arraes. Boa noite. Obrigada, gente, pela companhia de vocês, certo? E até a próxima quarta-feira. Até quarta, se Deus quiser.